Olá pessoal, neste vídeo nós continuamos explorando os recursos de JavaScript e eu vou demonstrar para vocês um pouco dos recursos para manipulação de string, manipulação de texto. O objetivo aqui não é esgotar esse recurso, mas ter uma visão geral, tá? Eu criei aqui 3 exemplos e eu vou começar mostrando aqui o primeiro. No primeiro exemplo eu tenho aqui o meu HTML e eu estou importando aqui um arquivo externo para o JavaScript, tá? Que é esse arquivo aqui do lado. Bom, o que eu tenho no meu HTML, pessoal? Eu tenho aqui no meu HTML um parágrafo de texto, que eu usei a identificação aqui, o ID T, e tem um pequeno texto, né? Com as iniciais em maiúsculo e as demais letras em minúsculo, tá? E embaixo aqui desse texto eu tenho um botão. Esse meu botão, ele está com o evento onClick. Esse evento onClick está disparando aqui esse myFunc, né? Que foi o nome que eu dei para a minha função que está nesse arquivo externo do JavaScript. Então, tenho esse parágrafo de texto e um botão que, ao clicar, chama essa função aqui que está nesse arquivo externo. O que eu estou fazendo nessa função, pessoal? Nessa função, eu estou acessando dentro do meu documento, buscando o elemento de ID T, né, que no caso é o meu parágrafo, né, foi o ID T que eu dei aqui, acessando o conteúdo interno desse parágrafo, né. O inner.html ele me retorna aqui o conteúdo interno desse elemento T, né? Atribuindo esse conteúdo aqui na minha variável S. Portanto, a variável S ela é uma string, ela é uma variável que contém texto, né? Contém o texto que está inserido nesse parágrafo, né? Na sequência, eu estou executando aqui esse método toLowerCase. Então, a minha string é s.toLowerCase, ou seja, o conteúdo que tiver em S, esse toLowerCase vai converter para minúsculo. Então, todo o conteúdo, texto que está na string S vai ser convertido para minúsculo com a chamada desse toLowerCase. E aí eu armazeno em R, né, o resultado desse conteúdo convertido tudo para minúsculo, né? E aqui na linha de baixo eu estou atribuindo de volta esse conteúdo para o mesmo elemento T, né? O elemento T.inner.html agora está recebendo R, né? Que é o mesmo conteúdo, só que convertido para minúsculo, né? Então aqui eu fiz uma conversão do conteúdo de T para minúsculo e depois atribuí de volta dentro do parágrafo T, tá? Esse toLowerCase então que foi responsável por converter para minúsculo. Da mesma forma que tem o toLowerCase, tem o toUpperCase que converte para maiúsculos. Vamos ver aqui na prática esse exemplo. Eu vou rodar aqui, ó, o primeiro exemplo. Com um pouquinho de zoom aqui para a gente acompanhar, né? Então tem um texto aqui, ó, com as iniciais em maiúsculos, né? E as demais letras em minúsculo. Quando eu clico no botão minúsculas, ele converte para mim tudo para minúscula, né? Então aqui, ó, cliquei no botão, ele faz para mim a conversão. Por que isso, pessoal? De novo, né? Porque quando eu clico no botão, ele chama a minha função JavaScript, e a minha função JavaScript acessa o conteúdo desse elemento, armazena em S, depois ela chama dentro de S, né, da string S, esse método toLowerCase que faz a conversão, armazena em R, e de R eu devolvo para dentro do meu elemento, tá? Então esse foi o primeiro exemplo. O meu segundo exemplo, pessoal, eu já fiz aqui no próprio HTML, todo ele, né? O que ele consiste? Ó, eu tenho um botão, com a mesma ideia, né? Cliquei nesse botão, eu vou chamar uma função minha. Só que essa função minha, ela já foi declarada logo aqui abaixo, né? Eu coloquei aqui essa tag script e eu declarei essa função logo aqui abaixo, né? E o que está fazendo essa função, né? Essa função, ela está acessando agora o elemento PR, que é esse parágrafo que está aqui logo abaixo do meu botão, né? Que também tem um texto, né? Está acessando esse elemento PR, pegando o conteúdo interno dele, atribuindo em S. E agora eu estou fazendo aqui em S uma operação replace, que é uma operação de troca. Então, o conteúdo aqui do parágrafo PR, que eu acessei e atribuí em S, quando eu faço um S.replace, eu estou operando, né, manipulando sobre esse conteúdo, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma troca. Eu quero trocar a ocorrência de Microsoft, né, que aparece aqui no conteúdo, por W3 Schools, né? Então, fiz essa troca. Esse S.replace ele vai me retornar esse conteúdo após essa manipulação. Aí eu armazeno aqui, atribuo a T, né? E de T eu devolvo, atribuo de volta como conteúdo interno do meu parágrafo PR, tá? Vamos ver esse exemplo também na prática? Eu vou abrir aqui, ó, então exemplo 2. Então tem aqui o meu texto, né, meu parágrafo de texto.
Ao clicar no botão, a gente pode notar que aqui está Microsoft, né? Ao clicar no botão, ele troca para mim a ocorrência de Microsoft por W3 Schools, né? Então, ao clicar aqui no botão, ele chamou a minha função executou, acessei o parágrafo PR, né? Que esse parágrafo está aqui em cima, né? ID PR, peguei o conteúdo interno, atribuí em S, né? Em S, na variável S, né? Que é a variável que eu atribuí esse conteúdo do parágrafo, eu chamo o replace, que vai fazer a troca de Microsoft para W3 Schools, atribuindo o resultado em T. De T, eu atribuo novamente para o parágrafo PR, tá? Então, essa é a operação que eu queria demonstrar aqui nesse segundo exemplo. Bom, pessoal, vamos então para o terceiro exemplo. No meu terceiro exemplo, eu também fiz ele todo no HTML, né? Então, vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Eu criei aqui um botão, né, que ao clicar ele chama a minha função da mesma forma. Eu tenho aqui um parágrafo que eu chamei ele de P1, né? O meu ID é P1. Esse parágrafo ele tem aqui algumas letras separadas por vírgula, né? É o texto que compreende aqui o conteúdo do parágrafo. E aqui embaixo eu tenho a minha tag script, na qual eu tenho a minha função, né? myFunc. O que acontece, pessoal? Quando eu clico nesse botão e ele chama essa minha função, então ele vai executar essas instruções aqui, né? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu acesso dentro do meu documento o elemento de ID P1, né, o parágrafo, e acesso o inner.html, né, o conteúdo interno dele, atribuo a S. Né? Assim como os exemplos anteriores, estou atribuindo em S aqui o conteúdo interno aqui do parágrafo, que no caso são essas letras separadas por vírgula. Né? E em S, eu vou usar agora a operação split. Né? Essa operação, pessoal, é uma operação de separação. Ela vai separar para mim o conteúdo que está em S, né, que no caso aqui é esse conteúdo aqui, né, A, B, C, D, E, F, separado por vírgula, e vai dar um split, separar onde tem a vírgula, onde tem a ocorrência de vírgula. Dessa forma, o resultado desse split, que vai ser retornado, e eu estou atribuindo aqui nessa variável ARR, é um array. Tá? É um array, né, que é uma variável especial na qual ela tem várias posições, né, vários elementos. Então o resultado aqui vai ser um array, onde cada elemento vai ser uma letra, né, que foi o resultado aqui da separação. Né? Quando eu separo aqui por vírgula, aí eu tenho aqui as diferentes letras e cada letra vai compor aqui um elemento desse array. Né? E aqui eu tenho um for, no qual eu faço uma varredura, eu percorro esse array, acessando cada posição aí do array. Tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes do array, porque não é esse o objetivo do exemplo, é mais a gente ilustrar mesmo, ver aqui o potencial aqui das operações de manipulação do JavaScript, né? Manipulação de string. Tá? Vamos ver aqui na prática esse exemplo. Vou abrir aqui o exemplo 3 no navegador aqui também. Né? Então nós temos aqui o nosso parágrafo, e ao clicar no botão, ele chama então a função que vai separar, né, o conteúdo aqui desse parágrafo e vai apresentar elemento a elemento. Então apresentou aqui primeiro o A, tá? Apresentou o B, apresentou o C, o D, o E e o F, tudo usando aqui, né, esse alert, né, essa caixinha de diálogo, essa caixinha de pop-up aí do JavaScript. Bom, pessoal, são essas operações que eu queria demonstrar para vocês aí com string. Aguardo vocês aí nos próximos vídeos.